E qual que é a perspectiva que você vê, né, nisso aí? O Charlie Hebdo continuou, né, as edições continuam, mas você entende que isso vai mudar de alguma forma ou vai Não, eu acho que eles não mudam, porque é o perfil, eles já têm assim, uma tradição, são décadas e décadas de trabalho e é o perfil dos profissionais e eu acho que não muda, né? Existem alguns problemas, né, de trabalhos deles em relação até a própria política da França, em que eles foram questionados de ter que pedir desculpa, e aí o cara não pediu desculpa, e aí ele foi demitido do jornal, e aí também a gente tem um lado extremo, né? Por que ele não pôde manter o emprego dele se ele se recusou a pedir desculpa para um político, por exemplo? Então, outro assunto que eu queria comentar com você é o processo dos pichadores. Que a maioria, eu suponho, é contra os pichadores, porque, né, eles pintam as casas das pessoas, escrevem coisas, às vezes até baixo calão. Sim. E eu queria saber a sua opinião, se poderia haver algum tipo de programa para esses pichadores, ou se eles têm muita diferença com os grafiteiros mesmo. Como é que você vê essa situação? Então, Rodrigo, eu tenho uma experiência bem interessante como educador, que eu trabalhei no Centro da Juventude com os adolescentes e eu tinha um grupo lá que era para estudar os limites da onde pode e onde não pode estar aplicando seus trabalhos, né? E era um grupo de street art, os meninos estavam fazendo tanto grafite como sticker. Na época pegou uma febre dos lambes e dos adesivos pela cidade toda. E aí eu comecei a ponderar um trabalho, né? Comecei a desenvolver um trabalho com eles, que era o que é o patrimônio público, privado, quais são as questões que até onde você pode ir, o que desrespeita, o que respeita. E aí teve um incidente na Bienal, numa das bienais em São Paulo, que tinha uma instalação do urubu. E entrou uma pessoa de boa formação, só que ele é pichador, ele, se não me engano era sociólogo, tinha uma formação em psicologia, um cara bem formado e era credenciado para ter livre acesso na Bienal. Ele entrava e saía, até porque ele escrevia uma coluna, se eu não me engano. E foi uma matéria até de grande polêmica, porque os ambientalistas estavam contra a instalação. Aí ele invadiu o espaço e pichou. Ele fez o picho dele lá dentro da instalação e compôs. Eu acho que aí a gente tem também a questão de expressão, né? Que é até uma chave interessante aí que eu vou finalizar, vou alinhavar tudo isso. Com relação aos pichadores, né? A gente tem dentro da história da arte os conceitos do muralismo mexicano. No México, a maior parte dos conceitos arquitetônicos, dos projetos arquitetônicos, são feitos para contemplar obras de muralismo. Então, uma grande maioria delas, dos prédios públicos, até alguns privados, eles são pensados para receber as obras de arte, até para poder levar a questão da cultura, as mensagens para o povo, né? A arte está fora, né, dos museus, dos salões, das galerias, e está próximo ao público, que é uma das ideologias do street art. No caso do picho, né, eu vejo assim, existem artistas que são pichadores, que eles são pensadores e eles precisam determinar a sua existência, eles precisam dizer para as pessoas o que eles sentem, como um jornalista escreve a sua matéria, como um colunista coloca a sua opinião sobre determinado assunto. Ele não tem ali o papel, muitas vezes ele não tem a formação, ou tem a formação, mas para ele a expressão é aquela. Mas muitas vezes o combustível principal para o pichador é a adrenalina, né? Então, porque ele sobe em prédio, se arrisca. Mas aí que tá, existe o pichador que ele só tem como interesse a degradação do bem público, do patrimônio. Estragar, sujar e ter o sentimento de adrenalina.
a sensação da adrenalina, né? Para ele o mais legal é romper, né, aquela barreira, a adrenalina e a questão até de contravenção mesmo, né, de estar indo contra a lei e tudo mais. E muitas vezes você pega picho que não significa nada, ele simplesmente faz uma marcação ali. Uma marca da turma dele, né? Exatamente, para identificar que ele passou ali. Mas aí que tá, eu acho até que ele está tentando dizer, né, eu não vou entrar, porque é muito complexo esse tema, né, mas assim, ao meu ver, ele está tentando também dizer para essa sociedade que ele existe e que, de certa forma, ele está passando por algum processo. Ou positivo ou negativo, ele está passando por um processo, né? E eu acho que tem que ter um cuidado em olhar, em cuidar dessa situação. Assim, eu sempre tive algumas propostas e eu acredito muito em espaços que possam ser utilizados para isso. Tudo eu acho que deve ser de bom consenso. Hoje nós estamos num mundo muito mais evoluído do que anos atrás. Algumas décadas atrás eu tinha que comprar ficha para falar com alguém num telefone porque não tínhamos telefone em casa. Hoje a gente consegue falar sem apertar o aparelho, né? Você começa a falar, você já está falando com alguém do outro lado do planeta. Então a gente tem que utilizar esses meios, essa tecnologia, essa evolução para um bem comum, né? E eu acho que essas pessoas devem ser ouvidas, elas devem ser recebidas sem pressão. É necessário que se coloque espaços para que elas possam realmente colocar o seu trabalho. Espaços determinados, né? Exatamente. Porque quem é dono, por exemplo, da casa não vai ter que Mas esse tipo de situação a gente sempre vai se defrontar com aquele que quer ser contraventor, que ele acha bacana, porque ele vai atingir um status dentro de um grupo e ele vai mostrar que ele é capaz e realmente vai ser muito difícil de... só através da educação, da informação que você consegue mudar esse quadro, que foi o que eu tentei fazer com os meus alunos e obtive bons resultados, né? A maioria dos artistas urbanos que nós temos na cidade foram alunos de alguns colegas que trabalhavam no Centro da Juventude ou foram meus alunos. E você vê esse pessoal garimpando parede, pedindo autorização, indo de encontro a projetos culturais da Fundação Cultural, da Prefeitura, da Assistência Social, para poder desenvolver seus projetos. Então, é um caminho positivo, eu acho que tem solução. Agora nessa última parte da nossa conversa, eu queria falar sobre os seus prêmios. Eu sei que você fez exposições também, participou fora do Brasil. Sim, Como é que começou você participar disso? Então, foi bem interessante, né? Porque eu comecei a trabalhar com desenho de humor especificamente para salão em 98, mais ou menos, 97 e 98. Como eu sempre gostei de história em quadrinhos, de cartoon, eu tinha alguns trabalhos, mas não, né, assim, não difundia muito isso. Aí por meio da internet, que é um equipamento excelente de informação, que você consegue, né, uma fonte de informação muito grande, que você consegue acessar várias coisas, eu descobri um salão de banda desenhada, de desenho de humor. Banda desenhada em Portugal é história em quadrinhos no Brasil. E eu participei de um salão na cidade de Moura, em Portugal. E obtive um resultado muito bacana, fui super bem recebido, meu trabalho foi bem aceito. E aí eu participei de um mapa cultural paulista, em 1999, onde eu fiquei entre os 36 melhores caricaturistas do estado de São Paulo. Foi publicado o trabalho, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre como eu poderia difundir esse material. E aí comecei a mandar os trabalhos para vários países que tinham seus salões, que é um circuito mundial e tem assim uma gama enorme de participantes, né? Tem salões que mais para frente eu vou estar falando, que chega a ter 2.000 inscritos, 3.000 inscritos. E uma das mais importantes mostras do mundo, você disse que é em Piracicaba, né? Isso, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba é um dos mais importantes do mundo, ele está mapeado nesse circuito mundial. Eu já participei por 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, né? Inclusive na época da guerra do Golfo.
Eu cheguei a produzir uma charge que ela foi publicada no catálogo, inclusive está aqui, né? Depois a gente pode mostrar. E ela mostra até esse extremo também dos lados, né? Que eu dei o lado de quem morava lá no Oriente Médio, não o lado nosso, que é o olhar americano, né? E mais o olhar de quem vivia naquele conflito. E é bem interessante, né? Uma brincadeira, uma sátira bacana. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho, fui mandando para vários lugares. Aí o primeiro prêmio internacional que eu acabei ganhando foi com uma banda desenhada, uma história em quadrinhos, sobre o índio Galdino, que foi aquele índio que foi violentado, né? Jogaram álcool e queimaram ele, daí ele acabou sofrendo queimaduras e chegou ao óbito, né? Eu fiz uma história de 4 páginas, toda aquarelada. Ela não tinha nenhum teor humorístico, porque ela estava na categoria história em quadrinhos. Então ela era até uma história de drama, né, e de relato verídico, mas com aquela coisa fictícia também, porque a história ela foi caminhando dele sonhando com a tribo, com os pajés, e aí ele começa a sentir o frescor da cachoeira, só que na verdade é o álcool que estava jogando nele, que ele estava dormindo, e ele acaba sendo incendiado, e ele acorda no mundo dos espíritos, dos índios, e sendo recebido por Tupã. Aí tem toda uma poética e toda uma questão reflexiva, né, para saber se até onde, né? O principal objetivo do chargista mesmo, das pessoas que desenham, como é o seu caso, não é apenas entreter, né? É fazer a pessoa refletir sobre um problema grave, como é o caso dessa violência que você mostrou. E esse trabalho me rendeu um prêmio internacional. Foi meu primeiro prêmio internacional em Moura, na cidade de Moura, Portugal. Um outro salão que eu fui muito bem recebido foi em Israel. Tem um salão internacional de humor de Haifa, da cidade de Haifa. São lugares que a gente nem imagina que existam. Exatamente. E lá eu comecei a participar dos salões. O primeiro trabalho que eu mandei para eles, eu acabei até tirando uma cópia colorida que não ficou assim muito legal, mas pelo menos para ter como registro, né? E acabou ficando para o acervo do salão. Eles me mandaram cartas de congratulação, gostaram muito do trabalho, e eu fiz uma caricatura do Chico Mendes, que é o tema. Existem vários temas dentro do salão, eles colocam, alguns têm tema livre, mas alguns outros eles têm um tema para a mostra do ano. E aí você trabalha em cima daquele tema. E era sobre o meio ambiente, daí eu trabalhei a caricatura do Chico Mendes. E hoje, como é que você vê o Brasil inserido nesse mundo dos desenhos? Você que tem muito contato com jovens. Eu acho que... Eles estão interessados em querer ser um profissional como você é, assim, ou não? Eu acho que hoje tem um facilitador enorme, que são as mídias sociais, a internet, o acesso à cultura, né? A difusão de cultura no país cresceu muito, mas muito mesmo nesses últimos anos. A parte de educação no país também teve um ótimo desenvolvimento, eu acho que cresceu muito, e assim, os governos municipais, de uma forma geral, eles têm proporcionado acesso aos seus jovens para oficinas culturais, formações, cursos técnicos. Então, isso que eu não tinha na minha época, hoje é muito fácil, né? O jovem hoje, se ele quiser realmente se comprometer em estudar, em conhecer alguma coisa, ele tem muito acesso, né? Porque são dois extremos. Você tem o lado que é só de informação inútil e de informação útil dentro da internet e dentro dos serviços que são prestados. Então é só a pessoa ficar atenta, querer desenvolver, né? Quer dizer, é igual aquela conversa nossa do dom. Eu acredito que a aplicação, o dom, ele aparece quando você é aplicado. Né? Que daí você vai ter êxito nisso, né? Quer dizer, sorte é trabalho, muito trabalho. Não é uma profissão que corre risco de acabar, por exemplo? Olha, eu acredito que não. Eu acho que assim, a gente vai ter uma alteração em termos de
de materiais, de técnicas, porque a tecnologia ela está aí e ela é um grande facilitador. Hoje eu posso fazer um projeto de imagem num pequeno tablet e fazer uma projeção numa parede. E aquilo pode ser renovado a cada semana e sem a utilização de materiais. É óbvio que, por exemplo, o trabalho plástico, físico, ele é extremamente expressivo, porque você determina pincelada, outros tipos de pressão, até mesmo o caso do desafio, né, que a gente estava falando do pichador, que é um desafio. É um desafio também você traçar um painel, um mural, um grafite de 50 metros quadrados. Você tem que ter andame, você tem que ter uma destreza enorme de material, uma noção de proporção, de composição. Isso é um desafio, mais do que ficar escrevendo algumas bobagens muitas vezes, né? É a última pergunta agora, prometo que é a última. Imagina, o papo tá ótimo. Você quando vai criar algum desenho ou algum trabalho, você tem crises assim de criatividade ou sempre sai fácil o que você vai imaginando? Não, muitas vezes não. Às vezes, até dessa última vez que eu voltei ao meu trabalho de artista plástico e eu tô para participar de uma exposição de cerâmica, num conceito escultórico. E aí eu descobri dentro de um trabalho do Hayao Miyazaki, que resgata dentro dos animes dele a cultura do Japão, né, essa cultura milenar deles, existem várias máscaras de entidades espirituais que elas confrontam, elas são próximas aos nossos índios do Alto Xingu. E lá existem máscaras que são iguais a que estão do outro lado do planeta, lá no Japão. E essa exposição é sobre os índios. É um projeto Origens de um grupo de ceramistas do litoral norte. E eu fiz toda uma pesquisa, mas eu não estou conseguindo ainda traduzir para a cerâmica, até pelo processo de material dos índios, que eles usam muitas fibras, é uma outra linguagem, né, de material, tudo que eles utilizam. E eu estou querendo transportar essa leitura para a cerâmica. Então, assim, a crise está aí em pegar e aplicar isso, não pela dificuldade técnica, mas ainda não chegou o momento, porque primeiro eu tenho que sentir o trabalho, eu tenho que pensar e aplicar isso nas artes plásticas. Agora, na comunicação é uma delícia. Você pegou um tabletzinho, uma canetinha digital, um papel, um lápis, um graveto, um carvãozinho do chão, você vai, risca, é tranquilo. Né? Bom, Cláudio, quero agradecer muito sua presença aqui, parabéns pela carreira. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, o que precisar da minha contribuição como artista gráfico, artista plástico e educador, estamos aí para poder informar o povo. Obrigado pela sua entrevista. Que agradeço. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.